Olá, abençoados. Aqui é o profeta Davi Rebolo e estou passando para falar sobre quatro assuntos importantes referente à libertação. De fato, não só vamos discutir esses pontos, senão que no final eu quero impartir sobre você, de espírito a espírito, para que você seja ativado no ministério da libertação e receba e colha os primeiros frutos, que é a sua própria liberdade pessoal. Mas antes disso, aqui você pode se inscrever no nosso canal se ainda não fez e também deixar o seu like para que a gente saiba e possa seguir compartilhando com você os nossos conteúdos, tá? Então vamos lá. Em Isaías capítulo 52 nos dá uma chave muito poderosa para o ministério da libertação. De fato diz assim: Jerusalém, solta as ataduras do teu pescoço, cativa filha de Sião. Antes de nós entrarmos nesses quatro pontos que são importantes, nós temos que contextualizar o que é o ministério da libertação. De fato, por milhares de anos, desde a criação de Adão até os dias de Jesus, jamais existiu um ministério de libertação. Jesus deixou duas grandes chaves que ele vem trazer para a humanidade. A primeira delas, sem dúvida, é que Jesus nos ingressa na era, na dimensão, na estação do poder da libertação. Antes de Jesus havia milagres, havia ressurreição, de fato existia batalha espiritual, existia o altar, existiam muitas coisas, mas não existia o ministério da libertação. A segunda coisa que Jesus fez foi desatar sobre nós o poder do Espírito Santo em nossa pessoa. Antes era como se viesse uma tormenta, um vento, soprava e agia numa pessoa, mas agora não age sobre nós, ele está em nós, ele permanece no nosso Espírito Santo. Agora, voltado para o ministério da libertação, nós temos que entender que de tempo em tempo o Senhor, ele muda as gerações. De fato, Deus, antes, quando criou a humanidade, não existia a chuva. Mas quando Jesus trouxe o dilúvio, a partir dali nós temos a marca da chuva sobre a face da terra para garantizar a lei da semeadura e da colheita, e assim fez frutífero diversas partes do nosso planeta. Essa lei se tornou universal. Passou um tempo, Jesus trouxe outra, o Senhor Deus trouxe outra ativação, que é a ativação da adoração no templo, no lugar para congregarmos e buscar a presença de Deus. Os primórdios, os primeiros patriarcas não tinham esse privilégio. O Senhor trouxe isso com Moisés, depois com Davi, e nós temos um lugar onde irmos para adorar o Senhor. Mas Jesus veio fazer algo totalmente diferente. O que ele trouxe? O ministério da libertação, ou seja, o poder de expulsar as trevas de uma pessoa, de um lugar, de uma região, ou até mesmo expulsar espíritos imundos ou espíritos negativos, as trevas que dominam e oprimem as pessoas. Agora, vamos falar de quatro coisas bem importantes. A primeira delas, a necessidade da libertação. Isto não é uma moda, não é um assunto de uma época, de uma geração. É uma necessidade que trabalha com a natureza humana. Antes de Jesus, a pessoa podia ter um alívio, mas não tinha poder sobre as trevas, porque esse poder vem e age debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. É o único nome que funciona no mundo espiritual para expulsarmos e repreendermos as trevas. Existem muitos tipos de libertação. Existe a libertação da opressão da escravidão. Existe a libertação, por exemplo, das facções econômicas, de uma situação, de umas circunstâncias. Mas o que eu quero enfocar aqui é a libertação da opressão demoníaca, que é a ação de espíritos que oprimem, por exemplo, diversos hábitos de uma pessoa. Todos nós podemos ter hábitos ruins ou lutar contra fraquezas que vêm dentro da nossa natureza humana. Mas quando a pessoa passa a ser dominada por essa fraqueza ou por esse hábito, pode existir a necessidade de uma libertação, porque talvez não seja só o hábito de uma pessoa, uma fraqueza, digamos, do caráter ou da necessidade humana, mas sim isso está sendo complicado porque existem espíritos familiares que oprimem essas pessoas. E isso vem não só na vida de uma pessoa, de uma família, de uma casa, de uma empresa. A opressão pode vir através também na vida de filhos dessa pessoa.
Então, Jesus começa a ministrar as pessoas que estavam nessa necessidade. De fato, Jesus disse de uma forma muito simples. Ele não veio para curar os que estavam sarados. Ele veio para curar os enfermos. O ministério da libertação, ele é tão necessário e ele deve ser desenvolvido na igreja hoje em dia. Por quê? Porque sem isso, não existe batalha espiritual. Porque nós podemos assentar o reino de Deus, mas uma evidência de que o reino de Deus chega, Jesus diz muito claro, o reino de Deus está aqui e imediatamente ele está dizendo para as trevas que devem de sair, porque de fato existia uma profecia em Isaías, que ele se manifestaria para quê? Para libertar os cativos, e essa é a primeira mensagem em público de Jesus. Ele veio para libertar os oprimidos e para tirar ele desse tipo de aprisionamento, e isso é o que faz o ministério da libertação. Então, existe uma necessidade, né? Pessoas que estão em cativeiros e prisões e veem o nome de Jesus e a autoridade dele para quebrar essas correntes. Então nós temos que saber que o nome de Jesus, a autoridade que ele nos dá, é absolutamente eficaz para quebrar as correntes e para trazer a libertação. Em segundo lugar, nós temos que saber que o ministério da libertação, ele age dentro da igreja. Ele age para os cristãos, para os filhos de Deus. Não é um assunto só de libertar territórios e libertar as pessoas que estão das trevas e trasladá-las ao reino de Deus. Senão que dentro do reino existem pessoas que todavía têm resíduos, têm toxinas, têm, na verdade, opressões que permanecem nelas ainda quando elas pertencem ao reino. Ou seja, se essa pessoa, por algum motivo, ela parte com o Senhor, a alma foi salvada, né? Mas todavia existe algum tipo de opressão. A palavra salvação vem do grego sozo. O que significa sozo? Ser livre. Então ninguém pode ser salvo sem ser liberto, porque a palavra salvação se vincula, está entrelaçada com a palavra libertação. Então é muito simples, ou somos livres, ou então não conhecemos a vida. Porque a vida abundante só pode se manifestar quando uma pessoa está absolutamente livre. O reino é tão poderoso que tem o poder para desfazer as ataduras que permanecem em uma pessoa que já ingressou para as fileiras da salvação. Digamos deste jeito, você é como uma pessoa que passa uma porta, ingressa para um reino, recebe o visto na alfândega, na parte de imigração, e você ingressa para um país, certo? Mas quando você entra nessa nação, isso, aunque você tenha legalmente esteja ali, nessa passagem, digamos assim, de fronteira, você não troca as vestes imediatamente. Você precisa ir a outro lugar e talvez se os costumes e a forma de vida dessa nação é diferente, você vai passar por um processo e se adaptar a essa região e a esse país. Mesmo que o legal, você traspassou a fronteira, mas a cultura, costumes, a mentalidade, o vestuário leva a um processo. Então, quando nós ingressamos no reino, às vezes nós recebemos por salvação e todo mundo comemora e estamos alegres de que nós pertencemos. Mas nós precisamos passar por um processo de libertação, um processo de cortar as correntes. Também existe, ao longo do tempo, ao longo dos anos que nós estamos no reino, existem algumas correntes que são renovadas, porque na mesma batalha, no desgaste da pessoa, o inimigo pode em algum momento inserir novas correntes ou novas ataduras, mesmo nós estando no reino. De fato, isso aconteceu com Israel. E aí é onde vem Isaías 52, que o Senhor diz, olha Jerusalém, olha Israel, eu preciso que você se levante e se assente. Por quê? Porque eu vou retirar, verdade, as ataduras que estão em teu pescoço. Essa palavra para mim é muito chamativa, porque atadura no pescoço nos fala da cerviz, nos fala da servidão, e também, se nós olharmos assim, dentro da nossa cerviz ou nossa coluna, certo? Ela passa pelo pescoço e conecta a mentalidade com o resto dos movimentos do corpo. Então estamos falando de algo profético, estamos falando de que o inimigo coloca as ataduras ali para fazer-nos deles os seus servos, os seus escravos. E o Senhor vem para cortar essa corrente e não deixar-nos livres no sentido de soltos. A liberdade do Senhor é uma liberdade onde Ele tira o jugo do maligno e coloca o seu jugo. Por isso Ele diz
que nós devemos levar sobre nós o seu jugo, o jugo de Cristo, que é leve para nós e não é aquele peso que nos oprime. Então, é uma liberdade que nos desconecta do reino, mas a liberdade nossa é ser conectado no reino do Senhor Jesus Cristo. E note aqui que ele está falando filha de Sião, ou seja, ele está falando do seu povo que estava sendo oprimido. Agora a pergunta é, quais são os tipos de opressões que nós temos hoje? Poderíamos enumerar várias delas, e de fato a Escritura nos fala de muitos tipos de opressão. Mas deixe-me dizer algo. Antigamente, a opressão nossa era pela privação de certas coisas. Ou seja, a pessoa não tinha, então ela estava oprimida. Hoje em dia, a opressão está disfarçada e mudou. Hoje em dia, a opressão não é porque não temos, é porque temos. Então, a sociedade, o mundo, o cosmos da maldade, conseguiu estabelecer certos sistemas no mundo que a abundância disso, a sobreabundância dessas coisas, tem trazido um tipo de opressão. Por exemplo, a falta de tempo não é falta de tempo, é que temos uma variedade de coisas para fazer. E existem tantas coisas que tomam o nosso interesse que nós não conseguimos ter um tempo para buscar a Deus ou nós santificarmos. Então, a opressão hoje não é pela falta de coisas, é pela mudança da tecnologia, pela mudança dos meios de comunicação, pela abundância que as pessoas têm facilidade com o econômico, com tantas circunstâncias que hoje em dia, perdoe que eu falo assim, mas entre aspas, é muito fácil pecar. A pessoa não tem que se trasladar, como diz o livro de Provérbios, correr para ir detrás do pecado. O pecado chega nas portas e entra nas casas e nas famílias. Mas para isso tem uma solução. Então, o primeiro de tudo, nós sabemos que temos uma necessidade de libertação. Em segundo lugar, os filhos de Sião, os cristãos, eles podem estar oprimidos. E em terceiro lugar, a manifestação do reino de Deus traz o poder da libertação. O que estamos falando aqui? Algo bem simples. É impossível você desassociar, separar reino e libertação. Por quê? Porque a chave, a marca do reino de Deus é o ministério da libertação. Jesus disse, quando começaram a discutir com ele, olha, por que você está fazendo isso, por que aquilo? Poxa, que poder é esse? Esse poder é esse das trevas. Olha, ele começa a orar e os demônios se manifestam. Onde se usa esse tipo de coisa? Não tem nem sequer registro na Escritura. O que ele está fazendo é das trevas. E Jesus disse, cuidado, porque se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, então o reino de Deus está aqui neste lugar. O que Jesus está dizendo? Que a manifestação do reino de Deus é a extensão da mão de Deus. E o dedo dele vem para trazer a manifestação desse poder que se transmite para nós, chamado libertação. Então, quando o ministério está dentro do reino, é impossível que não exista libertação. Por quê? Porque a administração da luz, a permanência da luz, faz que as trevas recuem. E esse fugir das trevas é a exposição do Ministério da Libertação. Antigamente, existia um confronto muito direto e era muito comum ver nas igrejas. Se pregava a palavra, se falava a Escritura e as trevas recuavam de uma forma imediata e víamos manifestações corpóreas, físicas nas pessoas. Hoje em dia, às vezes, não é tão frequente ver isso, porque o inimigo já mudou a estratégia. A dominação da maldade hoje não está... a estratégia do inimigo não está em dominar fisicamente as pessoas, mas na mentalidade. Por isso a resistência hoje, nós temos que ter muito discernimento, porque quando a manifestação do reino chega no lugar, a resistência não é física, não é corpórea, como tipo esses filmes que já vimos, ou quem conhece do Ministério da Libertação sabe, a pessoa fica com os olhos vidrados e tem algumas posições estranhas. Não. É a resistência na mentalidade e nos pensamentos. Por quê? Porque o inimigo já não domina as pessoas por possessão física, mas por códigos de dominação na mente e nos pensamentos dela. Ela acredita que não pode ser livre, ela acredita que não existe o céu, ela deixou de acreditar no inferno, que existe o inferno, ela pensa que a vida aqui, a morte não tem mais. Então, são posicionamentos estratégicos na mente da pessoa para oprimi-la. Se isso fosse assim e não é,
então a pessoa pode fazer o que seja, porque total, ela não vai ter uma eternidade para render contas a ninguém. Então, o inimigo tem, de uma forma muito sutil, dominado a mente das pessoas, mas nós precisamos trazer a manifestação do reino. Quando a pessoa sente o empoderamento do Senhor, quando ela sente a presença, a glória de Deus manifesta, ela entende que existe algo além desta vida e começa a perceber a realidade do céu e começa a se separar da realidade das trevas. Então, o que nós precisamos trazer? O impacto do poder. Como você sabe quando existe o poder de Deus no lugar? Porque esse poder traz uma atmosfera de santidade e de manifestações que as trevas não suportam. Em quarto lugar, o ministério da libertação é como, se eu pudesse explicar uma palavra muito simples para vocês, uma palavra mais técnica, é a grife de Deus, é a marca de Deus, é o sinal de Deus. Quando ele chama a alguns dos seus discípulos e os torna apóstolos, ele diz muito simples: estas sinais seguirão os que creem em meu nome. E ali nessa expressão, ele dá a chave mais importante do ministério daqueles que acreditam nele ou que têm a função apostólica. E a primeira delas, dentro desse contexto, é a manifestação do poder para expulsar demônios. A palavra grega daimon, também a palavra espíritos imundos, com todos os gêneros e os nomes que nós podamos dar. Então significa que a grande comissão de nós fazermos discípulos na terra, a grande comissão de pregar o evangelho, vem em seguida de alguns sinais. Um deles é o ministério da libertação. Como nós vemos isso na prática? Muito simples. Uma pessoa carrega por muitos anos, está oprimida numa condição que ela tenha boa vontade, ou seja, a pessoa já foi evangelizada, a boas novas chegou na sua mente e ela sabe: eu posso ser livre, eu posso ser uma pessoa decente, eu posso ser uma pessoa com moral, eu posso caminhar pelo caminho do bem, mas ela não consegue, porque existem correntes. Quando o reino de Deus chega, essa manifestação de autoridade, quando ela é tocada pelo poder do reino, ela quebra essas correntes e aquilo que antes oprimia ela, que ela não tem uma explicação lógica. Essas correntes são desfeitas e a pessoa vem a estar não num estado natural, mas num estado espiritual, que o que antes a seduzia, ou antes a convencia, antes a chamava, agora não tem poder sobre ela, porque ela não só ingressou no reino, mas também a mentalidade do reino desceu sobre ela e ela não só aborrece o pecado, mas ela tem poder sobre o pecado. Essa é a garantia que nos dá a cruz. Essa é a mensagem central de Jesus. Eu posso tirar vocês das cárceis e posso livrar vocês de todo tipo de atadura. Jesus dá poder à igreja, dá poder aos filhos de Deus. Tudo que vocês atem pode ser amarrado e tudo aquilo que vocês soltem, que vocês libertem, pode ser liberado. Então, eu quero fechar aqui dizendo-te a você: existe um poder no nome de Jesus. Existe uma unção que ele dá à igreja. Nós recebemos e também traspassamos esse poder e essa autoridade. Eu não sei qual é o tipo de opressão que você está vivendo. Eu não quis gastar aqui o tempo nomeando, porque cada um de nós sabe qual é o tipo de opressão recorrente que você enfrenta ou que sua casa enfrenta, sua família enfrenta. Mas eu quero hoje deixar aqui uma palavra de fé para vocês e dizer-te: no poderoso nome de Jesus, eu declaro que pelas virtudes do seu nome e do seu sangue, até hoje essas ataduras existiram, mas nesta hora elas caem por terra. A ferramenta, a inteligência da maldade, os argumentos da maldade perecem, se derretem, se desvanecem diante do poder e administração da unção do Espírito Santo, que veio para quebrar as correntes e te dar o poder para você permanecer na liberdade de Jesus. Não é só o nome dele, mas você recebe aí o impacto de uma unção de liberdade, porque onde permanece o Espírito
Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então eu declaro que não será só um vento passando por sua vida, mas nesta hora, a presença que está neste estudo aqui invade a atmosfera de sua casa em qualquer dia, em qualquer hora, e você recebe agora uma unção que entra dentro de você e toca a tua serviço agora, e você será marcado pela unção de liberdade, e nunca mais a opressão poderá tocar a sua vida, porque você é mudado nesta hora em outro homem, em outra mulher. Abençoa ainda a sua casa e sua família, para que se existe alguém em tua casa que está debaixo de sua cobertura, debaixo de sua proteção, e o maligno estava roubando, estava oprimindo essas crianças, esses jovens, eles são impactados agora pelo poder do Espírito Santo e são feitos livres. E eu declaro em nome de Jesus que não estarão mais na poeira, não estarão mais no lugar onde se mexe a serpente, mas eles vão se sentar em cadeiras e lugares de santidade em nome de Jesus.